Bem-vindos, amigos. No vídeo de hoje falarei sobre um escritor francês, infelizmente não tão lembrado hoje em dia. Eu mencionei na aula, na última aula de introdução ao romance católico, dedicada ao romance Só Tu Voltaste, do Tasso da Silveira. E eu estou falando do Maxence van der Merch, um autor que recebeu o prêmio Goncourt, foi traduzido para a língua portuguesa, conhecido. Se vocês leram A Ladeira da Memória, naquele primeiro diálogo entre o tio Rangel e o Jorge, o tio Rangel é um dos autores que o tio Rangel menciona para o Jorge, não é só o sobrenome, Merch. Então foi um autor bastante conhecido e lido. E hoje eu quero apresentar um pouco da biografia dele para vocês, falar sucintamente de algumas obras. Eu não vou me deter na análise de nenhum livro em especial, mas eu vou falar um pouco da biografia do autor para que vocês possam pesquisar caso se interessem pelos livros dele. Provavelmente em sebo, em PDF vocês vão achar a edição em espanhol de um livro, que eu vou mencionar também. Em francês vocês vão achar tudo para baixar, então tem essa facilidade se você ler no idioma original. Ele nasceu na cidade de Roubaix, que fica na fronteira entre a França e a Bélgica, uma cidadezinha próxima de Lille, no ano de 1907. Ele faleceu de tuberculose, isso é muito importante. A gente já vai ver por quê. No ano de 1951, ele publicou um total de 13 romances, sendo o primeiro A Casa das Dunas, em 1932. Ou seja, ele tem uma carreira relativamente curta como romancista, não é? Mas bastante intensa. Ele publicou uma quantidade grande de romances e alguns dos romances dele são bem extensos. Em 1936, aconteceram duas coisas muito importantes na vida do Maxence van der Merch. Ele ganhou o prêmio Goncourt, que é um prêmio dado aos romancistas franceses, não é? Alguns dos principais romances, pelo romance, isso aqui eu não anotei, eu me esqueci, acho que foi O Vestígio do Deus, alguma coisa assim. Se eu não estou enganado, foi esse o romance pelo qual ele ganhou o prêmio Goncourt em 1936. E nesse mesmo ano, e aqui entra uma informação importante para nós, ele foi recebido na Igreja Católica. O Merch não foi criado como católico. E é interessante porque, não só a partir de 1936, porque ele já estava se aproximando da Igreja Católica, mas se aproximando de um jeito específico, de um jeito que vai lembrar a vocês, se vocês assistiram a aula dedicada ao romance Só Tu Voltaste, vai lembrar algo que o Tasso tentou fazer, porque lá eu menciono, me acho. Então ele ficou conhecido como o Zola cristão, porque o Merch se aproximou no seu estilo bastante do naturalismo. Ele se aproximou, mas ele não o abraçou por completo, porque ele simplesmente não poderia abraçá-lo por concreto, já que o Merch veio do desespero nietzschiano. É assim que ele foi criado. Ele foi criado para, na medida do possível, ser um super-homem. E agora eu vou entrar em alguns aspectos biográficos dele. Isso que eu apresentei para vocês de um modo bastante geral acerca de quem ele foi. Agora eu vou tratar de aspectos mais específicos. Por quê? Porque no caso dele, e eu acho que eu li todos os romances. Eu acho que eu li todos os romances dele. O elemento autobiográfico é muito forte. Embora não seja algo que prejudique a obra, muito pelo contrário, algo que, no caso dele, a gente não... vocês sabem que existe esse risco, não é, de tentar procurar na história do autor algumas coisas, ele só escreveu porque isso aqui aconteceu e tal, e muitas vezes acaba sendo balela, infelizmente, não é? As pessoas acabam sempre buscando uma justificativa exterior à obra para falar da obra, porque, infelizmente, lhe faltam elementos de crítica. Lhe faltam elementos para avaliar cada obra literária e precisa ficar correndo atrás de outras coisas. Qual o problema disso? Bom, o problema disso é fazer, de novo, encontrar alguma teoria que seja um leito de Procusto para a obra de arte, como a gente viu no vídeo... deixa eu ver, acho que foi no último, não? No último ou no penúltimo, dedicado à formação do imaginário.
ou ao Lord Jim, os nossos efeitos dramáticos, eu não lembro. Eu acho que foi a formação do imaginário, o romancista e filósofo. Mas, enfim, eu já falei disso algumas vezes e eu vou continuar falando sobre os problemas de você tentar reduzir a obra de arte a uma série de interpretações exteriores e, para isso, ter que recortar a obra de arte. Não partir dela, mas voltar para ela recortando-a. E uma das coisas que certas escolas gostam de fazer, especialmente da psicologia e mais especificamente da psicanálise, é buscar elementos biográficos do autor para entender a obra como se fossem essenciais, como se eles justificassem tudo. Por exemplo, eu me lembro de uma vez que eu vi de uma pessoa familiarizada com essa escola, por outro lado, uma pessoa porque eu tenho uma grande admiração, mas que nesse ponto nós divergimos. Essa pessoa me disse assim: olha, você sabe de onde vem a loucura do Dom Quixote? É da sífilis. Acabou, é como se isso fosse uma chavezinha, sabe? Que resolvesse tudo isso. E ou o Cervantes teve sífilis, ou ele teve contato com ela, de mais. Bom, para começar, isso não consta, né? Ou el moro bogalho, vamos dizer, como dizem os espanhóis. E, enfim, eu faço essa ressalva porque o que nós vamos ver do Max Antonio Merch, na verdade, embora os elementos autobiográficos sejam muito fortes, ou seja, acontecimentos da vida dele, assim, transferidos com clareza para a obra de arte, que normalmente acontece, o José Geraldo fala disso nos seus romances, tem um diálogo do Jorge com a Germana, na Ladeira da Memória, bastante esclarecedor, é que, de fato, a experiência autobiográfica do artista é importante no sentido em que ele vai reabsorvê-la e transformá-la em arte, não apenas contar alguma coisa. Então, não é necessário que o autor tenha passado por tais e tais experiências para que ele seja capaz de descrevê-las, senão que ele só é um escritor porque é capaz de transfigurar experiências humanas pelas quais você e eu passamos e transformá-las em obra de arte, aproveitá-las como matéria artística, coisa que nem todos nós conseguimos fazer. Alguns até tentamos e não conseguimos, outros não tem. Então, talvez eu tenha dado uma volta bastante grande, mas me pareceu necessário. Então, no caso do Merch, é interessante a gente observar como ele, de fato, transfigurou experiências que são importantes para nós e que estão presentes nos romancistas católicos modernos, a experiência do desespero, do peregrino desesperado, realmente, que vai encontrar a fonte de água viva, e aí sim isso é interessante para nós. Ele tomou mesmo a própria vida como matéria de ficção. Não só a própria vida, a vida da esposa dele também. A gente vai ver a importância gigantesca dessa figura na conversão e na vida dele, a Thérèse Denis, porque ele partiu de um niilismo desesperado. Ele foi criado assim. O pai dele era um comerciante rico de Roubaix. Em dado momento, ele já tem outra filha de 17, 18 anos. Quando ela falece, ela tem essa idade, falece de tuberculose também. O nome dela é Sara, que depois, assim foi batizada, filha de Maxence van der Merch. Ela cuidava muito dele, porque ele tinha 7, 8 anos, era pequenininho, então ela realmente dava um carinho muito grande para ele. E essa figura da irmã carinhosa, e que falece tragicamente, volta a aparecer no romance Corpos e Almas, em que temos essa figura da Mariette. Mas o Merch tem outras Mariettes, uma delas no romance Invasão, que também é uma menina, uma irmã carinhosa que falece de tuberculose, e, se eu não me engano, Mariette também é outra menina com essas mesmas características no romance Quando as Sereias Emudecem. Essa figura que ela é boa, ela é justa, que ela tem um padecimento imenso, que ela é um cordeiro, é uma figura cristã.
é um cordeiro que padece injustamente, às vezes pela crueldade dos outros, em parte, pela besteira, sacrificada pelo orgulho. Então, as diferentes Mariettes, que todas elas morrem, elas evocam um pouco a figura da Sara. Percebam aqui como não é a mera reprodução de um acontecimento, senão que é um acontecimento real na vida do autor. A perda da irmã, a quem ele tanto amou, que o amou muitíssimo também, que é transformado em matéria de ficção e que depois acaba se tornando uma figura Cristo. Também as duas coisas não estão separadas. Veja, se nós cristãos somos chamados a ser o outro Cristo, a Sara foi por esse outro Cristo, e as diferentes Mariettes, nos diferentes romances, foram outros Cristos também. Percebam como uma coisa não está separada da outra, mas que a primeira experiência é transfigurada. E o Mesh foi criado por esse pai dele, esse empresário do ramo da tecelagem, para ser uma espécie de super-homem, alguém que não devia atar-se a nenhum vínculo, que ele devia ser livre, que ele não devia estar atado pela crença, não devia estar atado por um compromisso absurdo, como no casamento, por exemplo. E porque o pai e a mãe do Mesh se divorciaram, de uma bela gaguejada, se divorciaram depois do casamento. Foi um divórcio bastante traumático, porque a mãe dele passou a viver uma vida bastante dissoluta, e às vezes ela ficava com ele, era uma coisa assim bastante triste, não é? Para ele. E o pai dele, por outro lado, para remediar, ele era um trabalhador genuinamente esforçado, mas ele incutiu no Mesh essa falsa ideia. Uma falsa ideia semelhante a que é incutida no personagem Michele, no romance Corpos e Almas, e é esse romance que eu lhes falei que vocês vão encontrar traduzido para o espanhol em PDF. É possível que haja ainda algumas edições de uma velha tradução portuguesa na estante virtual desse romance. É um dos romances mais famosos dele. Acho que não foi por ele que Mesh ganhou o prêmio Goncourt, mas me parece que foi o romance mais traduzido dele, traduzido para muitíssimos idiomas. Foi traduzido para o inglês, para o alemão, para o espanhol, para o português, pelo que me lembro. E nesse romance, o Michel Carvalho, o personagem principal que nós conhecemos, é um estudante de medicina que perdeu a mãe na infância, e o pai dele é um psiquiatra. E um psiquiatra nietzschiano, né? Ele tem esse ideal de vida, o Jean Luc Carvalho, e é assim que ele cria o Mesh. É assim que ele cria o Michel, o filho dele, para que seja completamente livre. E aí vem o nome de uma irmã do Mesh, do Michel, a irmã mais velha dele, Mariette, e que também tem um destino trágico. Então ele é criado nesse niilismo até que na juventude, e essa experiência também é transfigurada em Corpos e Almas. Ele encontra uma moça, Thérèse Denis, de 17 anos, pobre, tuberculosa. A coisa curiosa é que essa moça, ela o fascina. Ela fascina pela humildade, pela bondade, por uma pureza que ela conservou, apesar das suas circunstâncias serem absolutamente terríveis. Desde a infância, ela teve uma infância pobre, foi maltratada, precisou trabalhar muito cedo, e ele a encontra num sanatório para tuberculosos. E essa moça ia morrer. Ela não ia ter os cuidados suficientes. O que acontece aqui é que esse personagem esse sujeito criado para o egoísmo, criado assim para se aproveitar das moças pobres e bonitinhas e não criar nenhum vínculo com elas, ele percebe que essa criatura, essa mulher, precisa dele. Porque não tem mais ninguém para cuidar dela. Se não for ele, ela vai morrer. E aí que ele se apaixona por ela também, porque é alguém de quem ele não vai se aproveitar, de quem ele não tem como esperar uma reciprocidade material ou qualquer coisa parecida. Não. É uma pessoa para quem ele vai se entregar completamente, de quem ele vai cuidar.
Então ele se apaixona por ela. E ele cuida dela. De fato, a Thérèse é curada da tuberculose. Como eu lhes disse, isso é um pouco triste, né? É que o Mersch contrai a tuberculose e falece. A esposa dele não. A esposa dele realmente é curada, a Thérèse. Mas ela continuou cuidando da filha, né? Ela foi curada para permanecer cuidando da Sarah, enquanto o Mersch, infelizmente, acabou falecendo vítima da tuberculose. Bom, o que é que a Thérèse deu para o Mersch? Bom, ela deu tudo que ele precisava. Esse amor ao próximo, essa entrega completa. E é isso que vai aparecer em Corpos e Almas. Quando Michele conhece uma moça também pobre, tuberculosa, que ele, por ser estudante de medicina, está se formando, consegue cuidar dela. E ele vê que ela precisa dele, não é Evelyn Guyen, no romance Corpos e Almas. E existe essa necessidade, ele sabe que sem ele ela vai morrer, então ele tem essa necessidade de se entregar. E aí ele rompe com o pai, porque o Dr. Jean-Luc Reval acha isso um absurdo. Né? O filho podia ter uma carreira brilhante, podia ser mais livre do que ele. E, no entanto, ele escolhe se prender, né? Na visão do pai, ele escolhe se acorrentar. Se acorrentar a uma moça que é pobre e doente. Veja que coisa horrorosa, né? Que coisa horrorosa para esse niilista que queria um filho para ser um super-homem. Mas a experiência do Jean-Luc Reval em Corpos e Almas, e que é um pouco a experiência do Mersch, é de levar o desespero até as últimas consequências. É de ver que é impossível viver sozinho, isolado, como um super-homem. Né? O sujeito ele vai surtar, ele vai ficar completamente maluco, vai ter uma hora que ele não vai aguentar e vai enlouquecer. Referência ao Nietzsche. Tem uma cena em Corpos e Almas, depois que a filha, Mariette, morre, em parte é por culpa do pai, o Jean-Luc Reval, porque ela vai fazer uma cesárea. E aí ele escolhe um médico, o Dr. Gérodin, que ele já sabia que não estava em condições de operar, de fazer cirurgia, que tinha sido um grande cirurgião no auge da vida dele, mas que ele já precisava se aposentar. Por que o Jean-Luc Reval o escolhe? Porque ele é amigo de um político importante que vai ajudar no projeto que ele está desenvolvendo de psiquiatria. Então ele escolhe esse cara para operar a filha, mesmo sabendo que ele não era o melhor para ela naquele momento, por interesse. Então ele sabe que ele tem uma parcela de responsabilidade nisso aí. Né? E o Dr. Gérodin já não tinha a menor condição de operar. De fato, a Mariette morre tragicamente, é uma cena bastante forte, e aí entra a caráter naturalista do Maxence van der Merch, o seu estilo naturalista na obra, nessa obra especificamente, mas em todas de um modo geral. Ela falece e, enfim, ela era uma dona de casa, ela não tinha nada de niilista, nem de desesperada, ela era toda maternal, e aqui vem a figura da própria Sarah, irmã do Merch, não? E em um momento o Dr. Reval está lá na casa dele, que era cuidada pela filha, não é? E a casa está praticamente abandonada, não é? E ela cuidava também de algumas galinhas, não é? Toda cuidadosa com essas galinhas e as alimentava, e tinha um galo que ela chamava de Tite, não é? E aí o Dr. Reval vai para esse quintal que eles tinham também abandonado, ele senta pensando na filha, aí o galo velho vem e pousa no colo dele. Né? E aí ele olha para aquele animal, começa a lembrar da filha e começa a chorar. Convulsivamente. Lancinantemente ele começa a chorar. E aí o que diz o Merch? Que diz o narrador de Corpos e Almas, mas é uma coisa que aparece, que até mesmo os nossos sentimentos, essa coisa que nós temos assim um pouco desordenada, elas não conseguem resistir a esse egoísmo extremo do niilismo, que na verdade é suicida. Né? Até os sentimentos esbarram em um obstáculo, que a partir daí não dá para seguir, que é o obstáculo da ternura. Existe uma ternura, sem contar o aspecto da razão também, que o egoísmo é irracional, mas por ser
autodestrutivo, mas os próprios sentimentos que inicialmente nos levam ao egoísmo, eles chegam num ponto em que o sujeito tenta conscientemente viver aquilo, ele não aguenta. Essa é a perspectiva que o Merckx tenta mostrar. Então, ele encontra a Thérèse e a Thérèse o salva desse egoísmo e faz com que ele se aproxime da verdade, se aproxime da fé, mesmo sendo uma moça sem instrução, mesmo sendo uma moça pobre, mesmo sendo uma moça que nem sequer teve catecismo, ainda não tinha nem feito a primeira comunhão, nem nada parecido. É ela que o aproxima de Deus. E ela não tinha feito por quê? Bom, porque os pais dela não ligavam muito para isso também. A questão era justamente trabalhar, né? O pai dela tinha morrido cedo, a mãe tinha ficado sozinha, ela tinha que ajudar a cuidar dos irmãos, desde muito cedo a trabalhar. E o Merckx dedica uma trilogia romanceada à esposa dele, não é? Ele faz uma biografia romanceada da Thérèse, que é a trilogia A Moça Pobre, que também é belíssima, e que ele mostra que, apesar de toda essa miséria em que ela viveu, miséria econômica e moral, e ele mostra como as duas acabavam vindo juntas em alguns aspectos, o que não era necessário, e a própria personagem principal, a Denise, que esse é o personagem, essa é a personagem central da trilogia A Moça Pobre, mostra isso, mas ao redor dela, de algum modo, e aí é que entra a virtude da esperança e a misericórdia divina, ela é preservada, ela se mantém íntegra, moralmente íntegra, apesar de tudo. Ela não é má com as pessoas, nem egoísta, nem se deixa entregar ou se deixa levar pela miséria, pelas facilidades que ela podia obter sendo bonita, por exemplo. Ela não se deixa levar por isso. E essa integridade que o Maxence, ele vê na Thérèse, é uma integridade que ele mesmo não foi educado para ter, mas que ele vê nela, e que ele aprende a ter amando-a e se entregando a ela, e entregando a sua vida por ela. Então, a outra parte da conversão do Merckx, digamos, a parte final, depois dele ter recebido essa educação de integridade pelo amor à esposa, é o contato com o padre Cardin. Não sei se vocês já ouviram falar da história do padre Cardin, que foi criado cardeal pelo Papa Paulo VI, já na velhice dele, foi um sacerdote belga. Ele foi o criador das Juventudes Operárias Cristãs, que depois, acho que até hoje em dia tem alguma coisa assim, me parece um pouco desandada dos padres operários, né? Nós temos a experiência do contato com a teologia da libertação, a gente fica todo assim escamado quando escuta os padres operários, e parece que infelizmente alguns deles tiveram depois influência dessa ideologia na Igreja Católica. E, no entanto, a juventude operária cristã e o trabalho dos padres operários foi criado pelo padre Cardin para oferecer assistência espiritual e material para gente pobre como a Thérèse, por exemplo, que nem tinha ouvido falar de Deus, né? Que Deus era uma ideia vaga, que tinha uma vida moralmente ruim, até porque era melhor e mais fácil ter uma vida moralmente ruim, tanto para essa gente como para alguns patrões deles. E o Merckx não era socialista, antes que vocês me perguntem, ele não flertou com o socialismo, porque ele já conhecia esse abismo do vazio, então ele sabia que a ideologia contrária, em aparência contrária ao modo que ele tinha vivido, também não era a resposta que ele estava buscando e que ele precisava, né? E ele encontra essa resposta na igreja e no padre Cardin. O cardeal Biot, eu mencionei isso na aula sobre Soto Voltaste, menciona que a França, na primeira metade do século XX, é uma terra de missão, em que os franceses realmente perderam, especialmente os mais pobres, o contato com a verdade, com a igreja, com os sacramentos, o contato com a verdade transcendente, e que eles estavam brutalizados, alguns com mais e outros com menos dinheiro, né? Ou seja, todos eles estavam brutalizados,
Então a França era uma terra de missão. O Gustavo Corsão reproduz isso e comenta um pouco essa ideia em O Século do Nada. E se vocês quiserem ver uma obra bastante característica, que mostra isso, que mostra essa completa ausência, esse completo vazio, não como peça de propaganda, mas como obra dramática e trágica. Olha, gente, que eu vou falar dessa obra num vídeo que é a do Charles Philippe Beaubout de Montparnasse. Essa novela, na verdade, é interessantíssimo. O padre Leonardo Castellani fala dela na tese de doutorado em filosofia dele, que ele trata de psicologia. Ele fala de Beaubout de Montparnasse. Ele menciona, eu fui atrás dessa novela e mostra justamente esse vazio de alguém que não tem contato com Deus, com a verdade, e que tamanha a ignorância da pessoa que aquilo parece não fazer falta. É com essas pessoas que o Mersch tem contato. E é para essas pessoas que o Padre Cardan quer ser um ministro de Deus verdadeiramente. É nessas pessoas que o Padre Cardan vê Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo. São essas pessoas que precisam dos sacramentos, mas que também precisam ter as suas feridas curadas. Porque o próprio Padre Cardan, ele era filho de operários. E o pai dele fez questão de trabalhar até o quanto ele aguentava fisicamente para realizar o sonho do filho amado, que era ser sacerdote, porque eles não tinham condições, de parar de trabalhar e bancar o filho no seminário. Então o pai dele se esforça até o fim. E o pai dele tem a alegria de receber depois a unção dos enfermos da mão do seu filho. E a mãe dele também, do Padre Cardan. E o Padre Cardan, ao mesmo tempo que percebe esse vácuo que a igreja não estava conseguindo preencher, por outra parte, algo que o próprio Leão XIII falou na Rerum Novarum, e que motivou muitos dos documentos da doutrina social da igreja, o Padre Cardan vê com muita preocupação que é o socialismo que está preenchendo esse vácuo. Porque parece que os socialistas são os únicos que querem oferecer uma alternativa para aquela gente que está sofrendo. Então, o que o Padre Cardan fala? Nós vamos oferecer a verdadeira alternativa. E aí que aparecem os sindicatos católicos, e aí que aparece a Juventude Operária Cristã. É algo que o beato Luís de Teiras, na Espanha, faz também. É algo que o carlismo consegue fazer na Espanha, que em parte a falange espanhola tenta fazer também, porque a gente não pode esquecer que, diferentemente do fascismo italiano, a falange tem um forte componente católico. O José Antônio era católico, o Onésimo Redondo era católico, o Ramiro Ledesma não era católico, e esse sim era um fascista propriamente da falange, mas a falange tem uma influência católica muito maior na Espanha. Então são fundados esses sindicatos católicos. E o Padre Cardan, na França, tem uma influência muito grande nesses sindicatos, que são sindicatos claramente de oposição aos sindicatos socialistas. O Mersch conta um pouco dessa experiência em outro romance, que é Pescadores de Homens. Então é essa figura que tem influência no Mersch. Portanto, é como eu disse, ele é um naturalista, mas não muito, porque ele não consegue. Como Leon Blois, é impossível chegar ao fim do naturalismo. O que nós vemos na obra do Blois, e o Mersch é um legítimo herdeiro do Leon Blois, é que o verdadeiro naturalismo real, para o escritor, só tem sentido quando ele leva à graça, porque a graça não tolhe a natureza, mas a aperfeiçoa. Então, o verdadeiro naturalismo, nessa tragédia de miséria, é uma chamada para a graça. É quando os sujeitos estão implorando pela graça de Deus e não pela ideologia de um falso mundo melhor, que na verdade só traz mais tristeza e morte, igual o niilismo do super-homem. Não existe um super-homem, tal como não existe uma superclasse. Entende? Então é essa figura que é fundamental para o Mersch também. E aí entra a doutrina, porque, claro, o Mersch era um intelectual. Era um artista e um intelectual. Então ele começa a ler, ele começa a conhecer a doutrina católica. E ele conhece Santo Agostinho. E aqui é que entra o aspecto autobiográfico das obras dele.
Não é uma autobiografia assim egoísta ou de quem está tentando resolver traumas, mas o aspecto autobiográfico, na verdade, é confessional na obra do Maxence van der Merch. Todos os romances dele, até mesmo A Casa das Dunas, escrito antes da conversão, mas que pretende levar o desespero até o fim, e depois, porque não sabem o que fazem, esse é outro romance dele que mostra esse desespero levado até o fim também. Todos os romances do Maxence van der Merch envolve uma disputa entre a cidade de Deus e a cidade dos homens. Se vocês olharem para a primeira epígrafe do romance Corpos e Almas, é Santo Agostinho explicando a existência de uma cidade de Deus e uma cidade dos homens. Esse conflito que o Maxence van der Merch experimentou com clareza na sua vida, que todos nós experimentamos em alguma medida, tenhamos ou não consciência disso, e que o próprio Santo Agostinho experimentou, se a gente lê atentamente as confissões à luz da cidade de Deus, a gente consegue puxar essa disputa, essa tensão entre a cidade dos homens e a cidade de Deus para o coração humano. Foi isso que o Maxence van der Merch experimentou, e foi isso que ele retratou em todas as suas obras. Todas as suas obras, deixa eu ver aqui que eu me perdi, todas as suas obras mostram a tensão entre a cidade de Deus e a cidade dos homens. Os personagens levam o desespero mesmo às últimas consequências, né? E a dor, como diz um médico, em Corpos e Almas, a dor é uma mensageira de Deus. Eu acho que o médico diz isso, e essa é uma frase também do Leon Blas, se não estou enganado. Ou seja, o Maxence van der Merch é um herdeiro de Zola, sim, mas sobretudo de Leon Blas e sobretudo um filho da igreja. Existe uma luta ascética dos seus personagens pela verdade. A obra dele é um exorcismo do desespero. Sobretudo porque não sabem o que fazem. Né? Já é um convertido, ele já é um católico. E ele quer mostrar, digamos, um anti-Michel. Se o Michel do Treval, em Corpos e Almas, descobre a verdade e vai atrás dela, claro que ele tem tentações, porque a vida que ele leva é difícil, é uma vida de luta ascética mesmo que ele precisa levar, por amor a Eveline Guilhem, é uma luta que o próprio Maxence van der Merch tem que levar, por amor primeiro a Thérèse e depois a Deus, e a Thérèse em Deus em seguida, não é? É uma luta ascética. O personagem de Porque Não Sabem o que Fazem, ele descobre a verdade, inicialmente tenta abraçá-la, mas se deixa levar pelas suas paixões e depois cai num desespero remediado. Esse romance é o desespero levado às últimas consequências e, ao mesmo tempo, o antídoto para ele. Eu já falei da trilogia, não é? A Moça Pobre, o sentido da vida de Thérèse, essa integridade, apesar de tudo. Tem um momento em que a personagem fala no romance, me parece que no segundo tom, no volume 2, em que ela fala que a gente deve lutar pela esperança. Né? E essa também é uma evocação a outro escritor importante para os católicos franceses, que é o Charles Péguy, que em um dos seus poemas, ele diz que a virtude da esperança é a única que surpreende ao próprio Deus. No caso, a nossa luta pela esperança. E é isso que a Denise diz em A Moça Pobre, que a esperança deve ser conquistada, deve-se lutar pela esperança. Esperança como um fruto. Né? Então, a obra de Maxence van der Merch dramatiza a luta entre a cidade de Deus e a cidade dos homens no coração humano. Ele é, além de herdeiro de Émile Zola e herdeiro de Leon Blas, é também o herdeiro legítimo, como filho da igreja, que eu já disse, de Santo Agostinho. Então, é isso, meus amigos. Eu espero que este vídeo tenha despertado em vocês a curiosidade pela leitura da obra do Maxence van der Merch. E obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo.